Está começando mais um Painel Brasil e eu recebo a Juliana Souza. Ela é cientista político e ela trata das questões dos afros brasileiros. Tudo bem, Juliana? Tudo ótimo. Juliana, eu tenho uma curiosidade muito grande de saber o início da história toda. Como é que acontecia? Como é que era a logística de trazer o negro para ser escravo em outros países? Bom, esse processo de escravização, ele começou da seguinte forma, a partir das cruzadas na Europa. Havia uma necessidade, depois do protestantismo, havia uma necessidade de aumentar a fé cristã. Então, o que a Inquisição, junto com os europeus, faziam? Toda aquela nação que não tivesse a fé cristã e que fosse considerada pela Inquisição, pela Igreja Católica da época, como inferiores, poderiam ser escravizados por ser uma raça inferior, por causa da religião. Então, o que aconteceu? Descobriram o continente africano, viram que a forma de vida deles era diferente, não era distribuída em estados, né? Era uma sem tribos, né? Isso, é o que a gente costuma falar que são tribos. Na verdade, na antropologia a gente fala que são grupos étnicos. Certo. Tribos foi uma maneira pejorativa que os portugueses falaram para dizer que os negros são inferiores. Legal. Certo? E aí, eles eram divididos em pequenos grupos, não em estados. Certo. E quando os portugueses chegaram, os ingleses, os europeus em geral, chegaram à África nesse intuito de escravizá-los por não serem católicos e serem, por isso, considerados uma raça inferior. Eles chegaram e separaram o continente em estados, o que fazia com que uma tribo que era inimiga da outra, né, um grupo étnico que era inimigo do outro, ficasse no mesmo estado e fossem obrigados a conviver. Então, o que aconteceu? E isso foi propositalmente feito justamente para que eles brigassem e um entregasse o outro. Que foi o que aconteceu. Duas tribos rivais tiveram que conviver por causa dessa divisão que os europeus fizeram na África. Aí eles não se davam bem e eles entravam em guerra e um entregava o outro para os europeus. Muito e aí começava a embarcação para começar a escravização. Vou te falar, tanto que eu já estudei na minha vida, eu nunca tinha ouvido uma explicação tão lúcida, tão legal. Me diga uma coisa, no caso do Brasil, qual foi a região ou o estado que eles criaram à época que foram trazidos essas pessoas, esses afros brasileiros agora, né, para o Brasil? Como é que isso aconteceu? Para o Brasil, em específico, foram os povos Banês e Yorubá, e os malês. Hoje é a Nigéria. Então, a gente é muito mais a Nigéria. Sabe que eu tinha uma ideia de que, de repente, Moçambique... Não, pode até ter sido, mas foram muito poucos. A maior parte dos brasileiros, dos africanos trazidos para o Brasil, vieram da Nigéria. E hoje nós somos o segundo país a ter mais negro no mundo. Atrás só da Nigéria, né? Que coisa, né? A Nigéria é o país mais negro e depois somos nós. Ou seja, nós somos mais negros que muitos países do continente africano. Como é que você poderia descrever para os nossos internautas a condição desses afros brasileiros hoje no Brasil? Bom, pela história, né, de escravização, após a abolição da escravatura, o que fez foi segregar esses negros, não se aceitava que eles trabalhassem sendo pagos porque eles eram escravos, trabalhavam de graça. Então, houve a migração dos italianos para cá para pagar, para substituir a mão de obra negra. E aí eles foram ficando cada vez mais à margem da sociedade. O que fez com que hoje, a maior parte da nossa população negra se encontra na classe pobre, por causa dessa herança que nós temos de segregação social dos negros. E assim, o que você acha, por exemplo, das cotas nas universidades? Olha, sobre as cotas eu acho uma questão um pouco mais complicada, porque eu não seria a favor da cota para negro, eu seria a favor da cota para pobre. Porque mesmo que o meu irmão, por exemplo, é uma pessoa branca, mas ele é filho de negro, e ele não teria direito à cota se ele fosse pobre.
mas ele é filho de negro. Então, ele tem, na origem dele, ele tem aquela história de apartheid social aqui no Brasil. Por que ele não pode entrar na cota? Então, uma coisa assim mais complicada de se dizer é quando você diz que todo brasileiro é negro, né, por causa da sua origem. Uhum. Então, eu não seria a favor da cota para cor negra. Eu seria a favor da cota para classe social mais baixa, por ser essa a maior parte negra. Muito legal. Mesmo sendo aqueles que são brancos, estando na classe baixa, muitas vezes vieram de raízes escravas, por isso que estão ali. Uhum. E quais, assim, as políticas públicas que você destacaria hoje para os afro-brasileiros? Bom, a política pública que eu acho mais interessante até hoje, a partir de 2003 foram feitas muitas políticas de igualdade não só racial, mas igualdade de gênero, de sexo, né? Mas a política étnica que eu acho mais interessante é a Lei 10.639, Sim. que torna obrigatório nas escolas públicas e privadas o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. É uma forma de resgatar aquela história, que essa história que eu acabei de falar, que você não encontra em livros de história. Livros de história foram contar isso a partir de 2005, depois da lei. Que coisa, né? Então, ela é uma forma de você resgatar a cultura brasileira, porque a nossa sociedade brasileira, ela é baseada na sociedade africana, ela não tem só uma mera contribuição. A nossa sociedade é basicamente africana. Tudo que você pensar que é brasileiro veio da África. Sim. Apesar dos portugueses terem sido a elite dominante, nós temos pouca coisa deles. Até a nossa língua, a língua portuguesa, ela é mais africana, porque a nossa língua, ela veio da mistura do português de Portugal com o tupi, guarani e as línguas africanas, principalmente Yorubá, que formou o português geral, que era uma forma de se falar para todos entenderem. E é o português que nós falamos hoje, que é o português africanizado, né? Mais delicado, não é? Mais bonito, né? Eu gosto, acho lindo. Eu também acho. Ô, Juliana, eu queria que você descrevesse, assim, alguns desafios da mulher negra na busca da igualdade. Ser mulher e ser negra é mais difícil, porque você já tem o preconceito da raça. Sendo mulher, você tem o preconceito do sexo. Então, torna mais difícil entrar no ambiente profissional, no ambiente social. É mais difícil a ascensão da mulher negra. Falo isso por conhecimento próprio, por ser mulher e por ser negra. É uma coisa difícil. Você sofre preconceito em vários ambientes, principalmente no meu ambiente, que é um ambiente dominado por homens. Você tem uma dificuldade enorme de entrar, sabe? Mas, assim, existem muitas ações através da CEPI, da Secretaria de Igualdade Racial, que inclusive é uma mulher, que você tem muitas ações que começam a nos inserir no ambiente social. Estamos começando devagar, eu acho tarde, né? Nós estamos no século XXI, né? A abolição da escravatura foi em 1888. E nós estamos em 2011. Mas eu acho assim, foi tardio também a todas as mulheres brasileiras. Isso, né? Exatamente por isso, né? Foi tardio a inclusão social da raça e foi tardia a inclusão social da mulher, do gênero. Então, quando se associa essas duas características, é uma coisa muito mais difícil e que é muito mais nova, né? Inserir uma mulher negra no mercado de trabalho é mais novo, inserir uma mulher negra na participação política é mais novo. Você pode ir para o Congresso e ver dos 513 deputados, quantas mulheres negras tem por lá. Homens negros já é uma coisa difícil, mulheres negras é quase impossível. Complicado mesmo. Bom, eu descobri a Juliana Souza através de um blog, Política Nagô. Achei muito interessante. E eu queria que você comentasse um pouco com os nossos internautas e desse o endereço correto, porque vale a pena ser visto e lido, porque é muito lúcido, é muito legal. Tá, obrigada, né, pelo elogio. O nome do meu blog é Política Nagô. O domínio dele é foco-político.blogspot.com.br. Se você colocar lá Política Nagô no Google, eu acho que dá para encontrar. Ah, legal, que ótimo. E o blog ele fala justamente sobre essas políticas de inclusão racial.
E eu falo mais especificamente exatamente dessa lei 10.639. Eu falo muito sobre a cultura, como é que está sendo implementado, faço sempre uma análise, né, da nossa cultura brasileira, mostrando que a nossa cultura é africana. Tá, Eu então tô sempre fazendo essa agora, assim, para a análise. gente finalizar, qual é o maior legado cultural que os africanos, e que nós também fazemos parte, somos todos afros, brasileiros, deixou e continua evoluindo no nosso país? Olha, eu acho que o legado cultural maior que nós temos está na música. Toda a nossa música é afro-brasileira. O nosso título de música, em qualquer lugar que você for, é o samba. Veio da África. Uhum. Né? Todas as nossas músicas regionais vieram da África, a dança. A dança brasileira, ela tem aquele swing africano. Uhum. Né? Tanto que dizem que as mulheres baianas têm aquele swing maior, é porque é lá que está a maior parte negra, né? Uhum. Sem contar a nossa comida, que ela também Tem tudo a ver, né? É africana, né? Nossa comida vem E da a África. religião? A única religião brasileira que existe é o candomblé. Todas as outras nós importamos. Que legal. Né? O catolicismo veio com os portugueses, o protestantismo veio com os ingleses, o candomblé foi criado no Brasil, não como muitos pensam que foi trazido da África, não foi. Ele foi criado no Brasil. Que coisa. Foi uma mistura, uma forma de resistência dos negros de manter a sua fé aqui no Brasil. Como não permitiam outra religião além da católica, o que eles fizeram? Eles inventaram um candomblé, que era a mistura da sua fé com os santos católicos, que são os orixás do candomblé. E esses orixás, eles representam a natureza. Né? Então, aquele preconceito que as pessoas têm com a religião africana, para mim, é uma falta de conhecimento sobre o que é isso. Certeza. A pessoa não conhece, porque não é o que muitos pensam, não é aquela coisa, né, que muitos têm preconceito. O candomblé nada mais é do que uma fé advinda dos negros e baseada na natureza. Então, quer dizer que a única religião originariamente brasileira é o candomblé. Isso. Poxa, que coisa linda. Pois é, vamos terminar nossa entrevista. Adorei falar com você. Foi muito esclarecedor, foi muito, muito delicado tudo. Achei muito, muito legal. Quero agradecer sua presença aqui. E sempre que tiver alguma coisa para nos contar, nós estamos à disposição. Tá certo, obrigada e obrigada pelo convite, né, de vir até aqui. Querida, muito obrigada.